continuação desta série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1 para VFX. Estamos trabalhando no álbum 3D desdobrável. Ao final do último tutorial, trabalhamos aqui nessa máscara circular para fazer a cantoneira do título. Então vamos continuar aqui. A máscara em modo default fica em modo Add. Temos que alterar para Subtract para que ela possa fazer então o efeito inverso. E agora nós vamos fazer a duplicação. Certifique-se de que a máscara esteja selecionada e não o Layer, e pressione Ctrl D. Desta forma a gente cria uma nova máscara. Eu vou dar um clique duplo nela, selecionando, e aí eu, com o auxílio da minha tecla Shift, eu vou pressionar a tecla para baixo aqui e vou mover até o canto esquerdo inferior. Aqui eu posso dar Enter para aceitar a modificação, e agora pressionando Ctrl eu seleciono a máscara 1 também. Eu tenho as duas selecionadas, eu vou dar Ctrl D, gerando máscaras 3 e 4. Nesse ponto basta dar um clique duplo aqui, selecionando as duas máscaras novas. Novamente eu vou pressionar Shift e a minha tecla agora para a direita, para mim jogar essas duas máscaras para os outros vértices, né, os outros cantos da composição. Então agora a gente pode dar Enter, aceitando aqui. Nós temos então esse efeito aí, fica bem bacana. Agora nós vamos trabalhar na parte de dentro, vamos criar alguns sólidos aqui. Eu vou então em Layer, New, Solid. Eu pego uma cor, um bege bem clarinho aqui, como você pode ver, quase um creme. E dou OK. E agora eu vou fazer uma máscara centralizada aqui, vou até dar um zoom, né? Certifique-se de que o layer esteja selecionado, coloque o cursor, antes de mais nada pegue na ferramenta retangular, coloque o cursor bem aqui no centro, você tem essa referenciazinha aqui, e clica, tá certo? E agora nós vamos pressionar Ctrl, que dá esse efeito de centralização aqui para nós. E a gente faz então o retângulo. Nesse ponto eu vou aqui na paleta de efeitos, com a minha máscara selecionada, eu vou em Efeito, Generate, Stroke. Vou trocar a cor aqui para um verde amarelado escuro, dentro do esquema de cor, né, que a gente vem trabalhando aí, e dou OK. Então, a gente, se desligar a máscara, a gente vê o que a gente tem aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte, uma coisa muito interessante. Com o sólido ainda selecionado, eu vou criar uma segunda máscara. Então, eu pego de novo a minha ferramenta de retângulo, ponho o cursor em cima aqui do centro, clico, pressiono Ctrl para dar centralização e arrasto, fazendo um novo retângulo. Agora veja que coisa interessante. Nós temos máscara 1 e máscara 2. Eu vou retornar agora aqui no painel de efeitos e vou selecionar o meu Stroke. Você vê que ele está ativado aqui. E vou dar Ctrl D, duplicando o efeito. Eu não sei se você já reparou isso, mas o efeito Stroke, ele tem aqui um menu drop-down de máscaras. Você vê que por default ele é aplicado na máscara 1. Mas a gente vai pegar aqui o Stroke 2 e aplicar na máscara 2, que foi essa que a gente acabou de fazer. Então a gente tem uma segunda cópia do efeito na outra máscara. E aqui eu posso fazer alteração do brush size. Eu vou colocar ele em 3 para dar uma espessura diferente, gerando um efeito bonito. Tá certo? Então nesse ponto a gente pode fechar aqui. E eu vou criar agora o meu texto. Eu vou pressionar a ferramenta de texto. Eu vou te dar aqui as configurações. Eu estou usando a fonte English Adagio, English 111, tamanho de 58 pixels. Vou clicar aqui centralizadamente. Eu vou digitar a noiva e Enter, muda de linha, o noivo. Então
está centralizado, a gente corrige aqui. Então esse objeto está pronto, vamos fechar as paletas aqui para ganhar espaço. Podemos agora retornar à página 01. Eu estava observando aqui, depois que eu terminei a gravação do outro tutorial, a gente está com um errinho. Você vê que a foto aparece aqui, tá certo? Vamos animar a posição dela, na verdade é a foto 01. Você pode ver que, desculpa, as duas são fotos 01, estou falando a de baixo, ela aparece ali. Então, nós vamos pegar a posição dela, pressionar P, e eu vou colocar aqui em 4. Aliás, eu vou fazer com as duas fotos. Vou selecionar as duas, pressiono P. Eu vou digitar 4, jogando ela para dentro. Você vê que agora o ponto de ancoragem está aqui dentro, tá certo? Vou mover minha agulha até o ponto em que a página vai passar aqui e vou marcar o keyframe com 4 setado. Aí eu posso jogar um pouquinho para frente e eu zero a posição agora, reposicionando ela no lugar certo, e dessa forma a gente não tem aquela ultrapassagem que estava feia aqui. Então, corrigido o problema, tá certo? Porque eu havia trabalhado na escala, mas a escala não resolveu porque o ponto de ancoragem ainda ficava ali, passando aqui da interseção das duas páginas. Muito bem, então vamos mover adiante. Nesse ponto nós vamos trazer aqui o título. Eu posso fechar aqui a composição. Eu vou achar ele aqui na minha bagunça de projetos. Está aqui texto, página 1. Se eu quiser eu posso trazer para fora. Certo? Isso não faz diferença nenhuma, é só a título de organização do projeto. Então a gente vai fazer o que? Nós vamos colocá-lo em cima das fotos, mas abaixo da capa. Ok? Transformamos em 3D imediatamente. Você vê que ele fica grande aqui. E a primeira coisa a fazer é alterar o ponto de ancoragem. Eu vou selecionar o objeto, vou pressionar A e vou zerar. Mentira, eu vou colocar em 180, que é a altura da composição, né? Agora sim, a gente pode pressionar S, trabalhar na escala dele. Eu vou descer bastante aqui para uns 30%, 35%. Aliás, 30% tá bom. E com a ferramenta de mover, cuidadosamente eu movo para não alterar a altura dele. Eu clico apenas no eixo Y, trago um pouco para frente, clico no eixo X e posiciono aqui por enquanto, né? A câmera ainda está numa posição temporária. Depois que a gente estiver com a câmera oficial na cena, a gente pode retornar e ajustar a posição de cada objeto. Isso não tem problema. Então vamos mover adiante, vamos fazer a animação de abertura agora. Então, que o objeto fica atrás da capa direitinho. Como esse objeto vai ficar em cima dessa página que não abre, ela não precisa ser ancorada a nada, ou seja, parentada. Vamos então começar a trabalhar a animação nesse ponto aqui, tá bom? Eu vou selecionar agora o objeto novamente, pressiono R para abrir os parâmetros de rotação dele. Obviamente nós vamos trabalhar na rotação o que? X. Então eu vou marcar um keyframe aqui. Eu vou levar até o ponto em que a página se abre. E vou colocar aqui 90 graus. Agora, para esses objetos aqui, a gente pode fazer o que eu chamo de efeito mola. O efeito mola é o objeto indo para frente e para trás. Dá mais vida na cena, você já vai entender. Então, o que eu vou fazer? A gente sabe que nesse ponto aqui ele está 90 graus direitinho. Eu vou rodar lá para frente, lá pela frame 50. Eu vou registrar outro keyframe, garantindo 90 graus. E aqui eu vou marcar outro keyframe. Então eu tenho 90, 90 e 90. E aqui, entre esses frames de 90, eu posso fazer um pouquinho para frente aqui. E aqui um pouquinho para trás. Então, o que isso nos dá? Veja, ele vai, volta e para na posição. Então, é uma coisa interessante.
né, daquele efeito que o papel não tem firmeza, né? Então ele abre e dá uma chacoalhadazinha. Dá muito, a gente pode fazer mais sutil. Entendeu? Então isso nos dá esse efeito. Muito bem. Bom, ainda temos tempo, vamos continuar criando novos objetos. Vamos trazer agora uma flor. Eu vou achar aqui essa flor silhueta 03, tá certo? Deixa eu só fechar aqui para a gente começar a organizar isso aqui melhor. Então eu vou trazer ela para cima aqui do título 01. A gente tem o objeto na cena, transforma para 3D. Na verdade a gente tem que preencher de branco. Vamos fazer isso logo para que a gente possa ver. Eu vou aqui em efeito, generate fill. Eu vou alterar isso aqui para um quase branco. Só para a gente poder ter uma noção melhor. Vou aplicar um Drop Shadow, vou em Layer, Layer Styles, Drop Shadow. Abro o Drop Shadow. Vou aumentar aqui a distância. Muito bem. Agora nós vamos diminuir a escala dela. Deixa eu fechar tudo aqui. Pressiono S. A gente põe ela no tamanho desejado. Eu diria que aqui está bom. E pressiono agora A, abrindo o ponto de ancoragem dela, e vou mover até coincidir ali com esse quadradinho aqui, tá certo? Não precisa ser 100% preciso, que isso não vai aparecer. Então, aqui está ok. A gente posiciona ela. Vamos colocar ela na outra página, para ficar interessante. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos posicionar lá no canto. Por enquanto a gente deixa ela aqui, tá certo? E vamos fazer o quê? A gente tem a página 1, que é isso aqui. Vamos parentá-la à página 1, de forma que ela faça o movimento junto, tá certo? Eu quero que quando chegar nesse ponto aqui, ela esteja aberta. Então eu vou começar a fazer a animação dela aqui. Seleciono, pressiono R. Nós vamos trabalhar no X Rotation e marco um keyframe. Levo até o ponto em que a página se abre, que é aqui. E o que? Abro ela até 90 graus. Então você vê que ela não está aparecendo direito aqui na cena. Eu vou puxar um pouco, só para que a gente possa ver, ok? Então aqui a gente vê o álbum abrindo. Você vê que ela está grande passando, então nós vamos trabalhar na escala dela. Eu pressiono aqui S. Vou colocar aqui no quadro 10. E vou marcar um keyframe. E venho aqui em 0 e diminuo até que ela passe, tá certo? Para ela não aparecer. Então temos aí mais um objeto. Tá? Nós vamos fazer também aquele efeito mola. Você pode fazer por conta própria, você já sabe como é que é. Eu vou fazer no próximo segmento, porque o nosso tempo já está esgotando aqui. Só tem tempo para deixar um abraço a todos. E aqui falou Bruno 1 para VFX.